Você ainda tem paciência? Você ainda consegue lidar com todas as normativas, regras e situações que vão surgindo diante do momento atual? Tenha paciência para me ouvir um pouco compartilhando o que li em Atos 25. Convido você também à leitura desse texto de um relato que está inserido no meio do processo de julgamento de Paulo. Na verdade, Paulo precisou exercer muita paciência. Mas nós vamos ver também que paciência nossa tem limites e precisamos ter paciência em vários sentidos. Pois bem, qual é o contexto? Paulo já está preso há 2 anos sob ordem do governador Félix. Agora, o governador tem um sucessor, o tal de Festo. E Festo parece ser alguém que vai querer encarar a situação logo diferentemente do que o seu antecessor. Mas os inimigos de Paulo não têm mais paciência. Eles agilizam, eles falam com Festo pedindo para que entregasse Paulo a eles e que fosse julgado em Jerusalém. A ideia é uma enrascada no caminho e matarem Paulo ainda no trajeto a Jerusalém. Festo se apresenta como responsável pela situação e diz: não, vai ser na Cesareia, vai ser de onde eu governo e de onde eu julgarei. No entanto, aqueles que estão contrários a Paulo o seguem e vão junto, participam do julgamento, acusando-o sem provas. Agora, a situação está nas mãos de Festo. Festo propõe a Paulo: e aí, você não quer descer a Jerusalém e ser julgado ali por mim? Que encruzilhada, que situação delicada para Paulo, porque se ele aceitasse, ele saberia que estaria nas mãos dos seus inimigos. Agora, se permanecesse em Cesareia, nas mãos de Festo, ele percebe de que Festo também não quer ser contrário aos judeus. Como recém-governador, ele quer ter o apoio do povo ali de toda a Judéia. Que situação! 2 anos preso, não ter um julgamento digno e não ter prova contra ele, não há mais paciência, ou haveria? Quais são os seus limites, os meus limites em meio a situações desagradáveis, em meio a tudo aquilo que foge ao nosso planejamento? Interessantemente, o texto nos aponta para a forma como Paulo lidou com a situação. Vendo essas 2 opções, ele não se agrada de nenhuma. E isso também mostra de que Paulo teve com muita paciência sabedoria de lidar com a sua situação e pede pelos seus direitos enquanto cidadão romano. Ele apela a César. Você e eu, por vezes já ouvimos falas de que cristão sempre precisa ceder, cristão sempre precisa seguir pelo caminho da humildade. Sim, mas isso é diferente do que ser humilhado e diferente do que ter tirado de si todos os direitos também de cidadão. Paulo tem paciência, confia no Senhor e mesmo assim não deixa de usar dos seus direitos. Ele se defende, ele não aceita a situação ou a acusação dos inimigos, que de fato era inadequada essa acusação, e ele apela para o seu direito de cidadão romano. Fazendo isso na confiança também da promessa que Deus lhe dera de que ele ainda teria espaço de compartilhar a fé em Roma. Você e eu, nosso contexto é outro, mas aonde estão nossos limites? Aonde precisamos aprender a exercer mais paciência? Aonde precisamos aprender a confiar mais no Senhor? E qual o contexto onde eu preciso conhecer os meus direitos e usar dos meus direitos também dentro da sociedade na qual vivemos? Para isso, precisamos da sabedoria do Senhor para diferenciar uma de outra situação. Cristão não é capacho. Cristão vive em humildade, mas cristão não precisa viver sendo humilhado e aceitar toda e qualquer situação. Peça a Deus sabedoria para avaliar o seu contexto.
Um abraço.